Excel para iniciantes. Se você não sabe nada de Excel, não se preocupe, você vai aprender hoje aqui comigo. Vou te dar um aulão aqui de Excel para você aprender e dar seus primeiros passos aí no Excel, entender como é que funciona. Mais uma aula paga que eu tô dando de graça, né? Vamos proporcionar conhecimento a todo mundo para que todo mundo saiba usar o Excel e tenha mais produtividade. Vamos que vamos. Eu tô partindo do pressuposto que você já tem o Excel instalado no seu computador. Se você não tem o Excel instalado no seu computador ainda, comenta aqui. Eu não tenho o Excel ainda instalado, não sei como instalar, quero aprender. Eu vou gravar um vídeo ensinando como você instalar o Excel no seu computador. Eu tenho o Excel aqui instalado no meu computador, o Excel 365. Quando você abre uma planilha do Excel, ela abre dessa forma aqui, né? Eu já coloquei aqui aula Excel. E aí você tem as guias do seu Excel. Tem a guia página inicial, tem a inserir, desenhar, layout da página, fórmulas, dados, revisão. Cada guia dessa aqui existe um conjunto de ferramentas para você usar. Dentro da guia inicial, você tem alguns comandos aqui: aumentar o tamanho da letra, a fonte, deixar em negrito, pintar a célula, né? Células são, cada quadradinho desse aqui é uma célula. Então, cada quadradinho desse aqui que você pode visualizar é uma célula, nós chamamos de célula. As colunas são representadas pelas letras A, B, C e aí por aí vai. As linhas são representadas pelos números 1, 2, 3 e vai até, se eu não me engano, 1 milhão de linhas. Então vamos lá. Eu escrevi aqui aula Excel. Se eu quiser aumentar o tamanho dessa letra, eu vou aqui nesse Azinho aqui, ó, em cima. Azinho não, Azão, que ele é bem grande, ó. Você clica nele e aí você aumenta o tamanho das letras aqui. Se você quiser aumentar a largura de uma coluna, você posiciona o mouse aqui em cima, ó, onde faz essa cruzinha aqui, ó, entre uma coluna e outra, você arrasta para a direita, você consegue aumentar a largura da coluna. Para aumentar a largura da linha, a mesma coisa, ó. Você vem aqui entre uma linha e outra, posiciona o mouse aqui entre uma e outra, arrasta para baixo, você consegue aumentar o tamanho dessa linha, a largura dessa linha. Aí você tem esses comandos aqui onde você pode centralizar o meio, ó, e centralizar na altura. Veja que o texto aqui ele estava centralizado abaixo, ou ele estava abaixo, eu centralizei ele na altura. Eu posso colocar esse texto também na vertical, ó. Eu tenho esse íconezinho AB e tem essa setinha aqui embaixo. Eu consigo colocar esse texto na vertical. Ele não apareceu aqui, ó, porque essa linha está muito estreita. Se eu arrastar ela aqui para baixo, ó, veja que o texto ele vai aparecer na vertical. Então são comandos iniciais aqui do Excel. Tem essas opções de você pintar, ó, esse baldinho, onde tem o baldinho eu consigo pintar a célula, ou seja, eu vou pintar esse quadradinho todo. Aqui onde tem esse arzinho com a cor, eu consigo mudar a cor da letra. Se eu colocar aqui o preto, por exemplo, vai ficar preto. Se eu mudar aqui para branco, vai ficar na cor branca. Aí você tem os comandos aqui, por exemplo, isso aqui é uma data, só que ela não está formatada como data. Você vem aqui, ó, nessa parte aqui em cima, onde está geral, você clica aqui e você escolhe essa opção aqui, ó, data abreviada. Pronto, ele formatou como data. Eu tenho esse 90 aqui, só que eu quero formatar ele em porcentagem, né? Eu tenho um estilo de porcentagem aqui, ó. Eu seleciono primeiro e vou lá onde tem a porcentagem. Veja que ele colocou aqui, ó. Só que ele colocou 9.000%, né? Se eu colocar aqui 90, pronto, agora ele arredondou para 90%. Eu consigo aumentar a casa decimal, ó, porque se fosse 90,5, por exemplo, ele ia mostrar o 0,5 aqui. E aqui eu quero um estilo de, isso aqui é dinheiro, então eu quero colocar no estilo moeda. Clico aqui em geral, coloco aqui moeda, pronto, ele formatou para o estilo moeda. Eu consigo também inserir bordas aqui, por exemplo, eu seleciono primeiro, vou aqui onde tem umas bordas, eu clico aqui e posso escolher a opção aqui, ó, todas as bordas. Então ele vai colocar bordas em todas as células que eu selecionei aqui. Estilo de célula, por exemplo, eu posso selecionar algumas células aqui, ó, vem aqui nesse estilo de células, consigo pegar um formato já predefinido. Por exemplo, vou pegar esse verde aqui, ó, veja que ele formatou aqui de verde, é um formato já predefinido. Pega essa célula aqui de cima, vem em formato de célula, consigo colocar, por exemplo, esse estilo, esse aqui, eu vou passando o mouse em cima, ele vai mostrando para mim uma pré-visualização, ó, por exemplo, esse aqui. Ele formatou aqui de forma automática, né? Eu posso ser esse branco aqui não ficou destaque, eu posso colocar aqui um preto, se eu quiser, colocar preto. Eu vou mudando conforme a minha necessidade aqui. Então esses são os comandos iniciais aqui da página inicial. Esse
tem a guia inserir, como o próprio nome já sugere, você vai inserir dados, vai inserir imagem, vai inserir formas. Aí dentro da guia inserir, você pode inserir uma forma, por exemplo, você vem aqui em ilustração, forma, você consegue inserir uma forma. Por exemplo, eu peguei esse botãozinho aqui, ó, você inseriu, acabou de inserir uma forma aqui. Você pode formatar ela, colocar uma outra cor, você pode colocar um texto dentro dessa forma. E aí são muitas opções aqui o que você tem dentro da guia inserir. Você consegue inserir uma tabela, você consegue inserir imagem, né? Uma imagem que você tem no computador, você quer enviar aqui para o Excel, você vai aqui em imagem, pesquisa lá neste dispositivo, vai buscar lá na pasta onde tiver. Você consegue inserir gráficos, claro que você tem que primeiro selecionar os dados, depois vir em gráficos, e aí você insere aqui o gráfico que você quer. Você consegue mudar o estilo desse gráfico, colocar outra configuração aqui, ó, um estilo diferente. Você vai mexendo aqui. Você, dentro da guia inserir ainda, você consegue inserir um texto. Você vem aqui, ó, nesse botão aqui, inserir um texto, uma caixa de texto ou um texto mais personalizado, por exemplo, como esse aqui, ó. Você veja que é um texto mais bonito, um texto mais trabalhado, ó. Aí você consegue mudar a cor dele, ó. Fica bem bacana aqui. Beleza, você já viu um pouco aqui sobre as funções iniciais do Excel, né? Os comandos iniciais dentro da guia inicial, dentro da guia inserir. Você tem a guia desenhar, que você pode pegar uma caneta dessa aqui, ó. Aí você consegue desenhar livremente, ó. Você consegue fazer como se você estivesse escrevendo mesmo. Aí você tem a borracha aqui, ó, que você consegue vir e apagar essas linhas aqui que você fez, ó. Consegue deletar tudo isso aqui. Agora vamos ter nós tivemos a introdução aqui do Excel sobre as guias mais básicas, as funções mais básicas do Excel. Agora nós vamos ver sobre as funções básicas do Excel, né? Vamos utilizar fórmulas no Excel. Eu tenho uma tabela aqui com o nome de vendedor, o mês e as vendas desse vendedor. Eu quero somar as vendas de todos esses vendedores. Qual função eu vou usar? Eu vou usar a função soma. Então fica assim, igual a soma. Você escreve assim, ó, igual a soma, abre parênteses, seleciona o intervalo que você vai somar, fecha o parênteses e dá um enter. Pronto, você somou. Existe uma forma melhor ainda de você fazer isso, que é com as teclas Alt igual. Você seleciona o campo onde vai ficar a soma e você pressiona as teclas Alt igual. Veja que ele já criou a soma de forma automática para você. Ele só está pedindo agora para você selecionar o que você quer somar. O que você quer somar? Seleciona esse intervalo, pronto, só dá enter e pronto, já somou. Agora vamos usar a função máximo. O máximo eu quero o quê? Eu quero o valor máximo. Qual é o valor maior que tem aqui dentro dessa lista? Eu quero esse valor. Então eu vou utilizar a função máxima. Fica assim, ó, igual máximo. Veja que ela já aparece aqui. Eu seleciono o intervalo onde eu quero extrair esse valor máximo. Fecho o parênteses e dou um enter. Pronto, o maior valor que tem aqui é 1.200. Se a gente for olhar, na verdade, 1.210 aqui, ó, o maior valor, 1.210. Se a gente for olhar aqui, realmente o 1.210 é o maior valor. Agora eu quero o mínimo, então eu fiquei assim, ó, igual a mínimo. Você começa a escrever, a função já aparece aqui, você dá um tab, ele já abre o parênteses, você seleciona o intervalo todo, fecha o parênteses e dá um enter. Pronto, ele trouxe o mínimo, o valor menor que tem aqui, que é o 600. Ele está aqui, ó. Então é o valor menor que eu tenho nessa lista. Agora eu quero o valor maior. Aí você se pergunta, mas qual é a diferença do valor maior e o valor máximo? O maior, ele tem uma opçãozinha que eu vou te mostrar agora. Por exemplo, igual maior, clica sobre a função maior, você seleciona a matriz onde você vai extrair o valor maior, ponto e vírgula, e ele tem esse K, essa opção aqui, o K. O K é o seguinte, se você colocar o 1, ele vai trazer o maior valor de todos. Se você colocar o 2, ele vai trazer o segundo maior valor. Se você colocar o 3, ele vai trazer o terceiro maior valor. Por exemplo, se eu colocar o 1, fechar o parênteses, ele vai me dar o mesmo resultado do máximo. Ele me trouxe o mesmo resultado do máximo, 1.210. Agora, se eu vim aqui e trocar o 1 pelo 2, ele vai me trazer o segundo maior valor. Então, ele vai me trazer 1.200 em vez de 1.210. Veja que o maior valor aqui é 1.210 e o segundo maior valor é o 1.200. Então, e se eu colocar ainda o 3, aí ele vai me trazer o terceiro maior valor nessa lista, que é o 1.100. Agora, o menor. Menor, a mesma coisa. Aqui, ó, o menor. Se eu colocar, ele tem a mesma opção do maior, que é aquele Kzinho. Se eu colocar aqui o menor e informar a matriz
ponto e vírgula, colocar o 1, ele vai me trazer o menor valor de todos, igual o mínimo trouxe, ó. O mínimo me trouxe o menor valor, que é o 600. Só que se eu vim aqui trocar o 1 pelo 2, ele vai me trazer o segundo menor valor dessa lista, que é o 700. O primeiro valor menor é o 600 e o segundo menor valor é o 700. Então esse K ele serve para isso. Se eu informar o 1, ele vai me trazer o primeiro menor valor, e o 2 o segundo menor valor, o terceiro menor valor, e por aí vai. Agora vamos usar duas funções um pouquinho mais avançadas, para você já ir se acostumando com funções mais avançadas no Excel. Eu quero somar aqui, mas é um soma com condição, né? Primeiro nós vamos usar três funções aqui que nós vamos aprender: a função se, a função soma se e a função conte se. Função se é o seguinte: a meta, esses vendedores, eles não têm os meses aqui e tem as vendas. A meta é R$1.000, está aparecendo aqui a meta. Eu quero uma função que me diga qual vendedor atingiu a meta, ou seja, R$1.000. Quantos deles não atingiram? Para isso eu vou usar uma função se. Lembrando que toda função no Excel começa com igual. Então, igual a se, abre parênteses, teste lógico. Se clico na venda do vendedor, se a venda do vendedor for maior, eu informo o sinal de maior ou igual, maior ou igual ao que? A meta. Onde é que está a meta? A meta está aqui, então seleciona a meta. Se ela for maior ou igual a meta, ponto e vírgula, entre aspas, porque eu vou inserir um texto. Toda vez que eu vou inserir um texto dentro de uma função, eu abro aspas duplas. Se for maior ou igual a meta, então eu vou colocar aqui o texto meta batida. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula. E se não for maior e nem igual a meta, então a meta não foi batida, né? Então eu abro aspas duplas de novo, porque eu vou inserir um outro texto. Eu digo assim, meta, eu vou colocar só assim, não atingido, ou seja, não bateu a meta. Não batida, vou colocar assim, meta não batida, não batida. Fecho aspas duplas e agora eu fecho o parênteses do meu se. Então observe a função. Eu coloquei igual a se a venda do vendedor for maior ou igual a meta, que é 1.000, então vai aparecer entre aspas aqui, vai aparecer um texto meta batida. Ponto e vírgula, abro aspas duplas. Se isso não for verdade, então vai aparecer meta não batida. Dou enter e nesse primeiro caso aqui do Francisco, ele atingiu só 800. A meta é 1.000, então meta não batida. Eu arrasto aqui para baixo e aí eu tenho os vendedores com meta batida. Por exemplo, o Francisco aqui, nesse caso aqui, ele teve a meta batida porque ele atingiu os 1.000. Aqui a Maria e o Antônio, cada um fez aqui o 1.200 e o outro 1.210, então meta batida também. E os que foram abaixo de 1.000, meta não batida, usando a função se. Agora eu vou usar a função soma-se. O que eu quero fazer? Eu quero somar, porque a Maria, ela se repete aqui, porque são meses diferentes. Por exemplo, tem Maria aqui, tem Maria aqui, tem Maria aqui. Eu quero somar só as vendas da Maria, né? Aqui o nome dela. Então, para isso, eu vou usar uma soma com condição. Soma-se. Vai somar só se for venda da Maria. Se não for venda da Maria, não vai somar. Então, fica assim, ó, igual, soma-se, abre parênteses. Então, a primeira coisa é o intervalo de critério, ou seja, eu vou selecionar os nomes, porque eu vou somar só se for venda da Maria. Para me saber onde é que tem o nome da Maria, eu tenho que selecionar todos os nomes. Ponto e vírgula, qual é o critério? O critério é Maria, né? Tá aqui o nome dela aqui em cima, então eu vou clicar aqui em cima. Ponto e vírgula, o intervalo de soma, ou seja, onde é que eu vou somar? São as vendas aqui dos vendedores, todas as vendas dos vendedores aqui. Eu tenho que selecionar todo essa coluna aqui. Pronto, eu fecho parênteses e dou um enter. Então as somas veja que ele me deu 3.820, né? Só venda da Maria. Vamos ver se é verdade, ó, aqui ó, venda da Maria. Aí aqui tem mais venda da Maria aqui. Realmente, ó, aqui embaixo, ó, 3.820. Quando eu seleciono valores aqui, ó, eu seleciono, depois eu seguro a tecla Ctrl, seleciono, veja que ele já faz a soma automaticamente aqui embaixo aqui para mim, viu? Isso é um truque do Excel também. Aí isso aqui mostra que a soma está certa, só que ela não está no formato correto, né? Não está no formato de moeda. Eu venho aqui na guia inicial, aqui onde tem geral, eu vou aqui em moeda. Veja que agora formatou 3.820. Agora nós vamos usar, nós queremos saber quantos vendedores bateram a meta, né? E quantos não bateram, né? Não é isso que a gente quer saber? A gente quer saber quantos vendedores bateram meta. Então, para isso, a gente vai usar a função conte-se. Então, fica assim, ó, igual conte.c, abre parênteses, o intervalo, vou selecionar porque eu quero saber quantos
quantas meta batida tem aqui, né? Então eu seleciono o intervalo onde tem meta batida e meta não batida, ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério é a meta batida, que está escrito aqui em cima. Então eu seleciono ela, fecho parênteses e dou um enter. Então eu tenho 6 metas batidas, 6 vendedores atingiram a meta. Se eu coloco aqui não batida, quantos teve? Também 6. Será que isso é verdade? Ó, não batida. Vamos selecionar aqui. Não batida, não batida, não batida, não batida. Foram 6 realmente. Se eu colocar aqui, por exemplo, um que não bateu, eu vou colocar aqui 1100. Vamos dizer que ele bateu também. Aí agora, não batida eu tenho 5 e meta batida. Vamos colocar aqui, meta batida. Tenho 7 agora. Então a nossa função está funcionando perfeitamente. Vamos avançar aqui na nossa aula de Excel. Nós vamos usar a função agora concatenar. Concatenar significa juntar, unir. Então vamos lá. Eu tenho nome e eu tenho sobrenome. Só que eu preciso do nome completo aqui. Eu poderia escrever manualmente, mas imagine que fosse 100 linhas aqui. Ia dar um trabalho danado. Então é melhor usar uma função, né? Eu posso usar a função aqui, ó, concatenar. Concat, texto 1, ponto e vírgula, eu vou selecionar o primeiro nome, depois o texto 2, que é o sobrenome, fecho parênteses, dou enter, pronto, Francisco Alcilante. Só que o que acontece? Ficou junto, né? Eu abro a minha função, depois do meu primeiro ponto e vírgula aqui, eu abro aspas, dupla, dou um espaço, fecho aspas duplas, ponto e vírgula, e aí eu fecho parênteses. Pronto, agora ele deu espaço. Eu arrasto essa fórmula aqui para baixo, pronto, ele já fez aqui para todo mundo. Tem uma outra forma de fazer isso também, que é assim, ó. Você coloca assim, ó, igual, primeiro nome, aí você coloca o E comercial, que é esse Ezinho aqui, ó, e depois você coloca o sobrenome. Dá um enter, pronto, ele já juntou. Só que ele aconteceu o mesmo problema, ficou junto. Eu preciso separar. Então o que eu faço? Depois do primeiro E comercial, eu abro aspas, dou um espaço, fecho aspas e coloco outro E comercial, entendeu? Coloco primeiro igual, primeiro nome, abro aspas, coloco o segundo nome, abro aspas, dou um espaço, coloco outro E comercial e coloco o sobrenome. Dou um enter, pronto, ele agora já separou. Arrasto essa fórmula aqui para baixo, ele já fez para todo mundo. Tá gostando da aula? Já curte, não perde tempo, já curte aí, porque eu tenho um conteúdo desse poderia ser pago, eu tô te dando de graça, curte o vídeo aqui e já se inscreve no canal se você não é inscrito, que vem muitas aulas boas por aí. Vamos avançar aqui na nossa aula. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre formatação condicional. Lembrando que lá atrás, quando a gente viu que a nossa meta era 1000, vou até copiar e passar ela para cá, a nossa meta é R$1.000, eu quero destacar quem atingiu a meta, né? Então eu vou fazer uma formatação condicional nessa coluna. Que os valores que são igual ou maior que 1000 vai ficar na cor verde. Os valores que são menor que 1000, ou seja, aqueles valores que não atingiu a meta, fica na cor vermelha. Primeiro nós vamos formatar os valores que estão abaixo de 1000, que não bateu a meta. Então eu venho aqui na minha página inicial, ó, veja que eu estou na guia inicial e venho aqui em formatação condicional. Clico aqui em formatação condicional e vou aqui regras de realce das células que é menor do que, clico aqui em cima e coloco o valor que é menor que 1000. Vou colocar aqui 1000. Clique em OK, veja que ele formatou em vermelho aqui. Agora eu vou formatar os valores que são maiores, colocar na cor azul, por exemplo. Venho aqui em formatação condicional, regras de realce de célula e os valores que é maior do que, aí eu coloco aqui, vou colocar 1000 também. Aí tem esse preenchimento verde claro que se eu clicar já vai ficar no formato verde claro, né? Só que eu coloquei maiores e os valores que são 1000 também atingiram a meta, não pode ser maior, tem que ser igual ou maior, né? Então eu posso vir aqui, ó, em formatação condicional, valores que é maior do que, então em vez de 1000 eu vou colocar 999. 999,99. Esse verde, se eu clicar aqui, já está uma formatação predefinida, um preenchimento verde claro, mas eu posso escolher uma opção personalizada. Ó. Eu clico aqui nessa opção, venho aqui em preenchimento, coloco, por exemplo, esse preenchimento verde claro. Aqui na fonte eu coloco negrito, aqui na cor eu coloco preto e clico em OK. OK novamente. Pronto, os valores que são maiores ou igual a 1000 foram formatados em verde. Então essa é uma formatação condicional. E para finalizar, eu vou te dar uma dica bônus aqui, na nossa aula aqui eu vou te dar uma dica bônus, que é o seguinte: você tem 4 tabelas aqui, né?
1, 2, 3, 4. Poderia até ser mais, né? E qual é a sua tarefa aqui? Você tem que somar essas vendas aqui, ó. Você tem que somar, fazer essa soma aqui, depois essa soma aqui, depois essa soma aqui, essa soma aqui, essa e essa aqui. Mas para fazer isso tudo manualmente, uma por uma, dá um pouquinho de trabalho. Então eu vou te ensinar uma dica para você fazer isso aqui tudo de uma vez só, bem rápido. O que você vai fazer? Preste atenção, muita atenção aqui. Seleciona tudo que você for somar. Aqui, ó. Você não vai fazer a soma aqui, nesses campos em branco. Seleciona esses dois campos em branco, segura a tecla Ctrl, seleciona os dois campos em branco da outra tabela, depois os dois campos em branco da outra tabela, depois os dois campos em branco da outra tabela. E agora que está o pulo do gato, que está a cereja do bolo aqui, que está o truque, você vai apertar as teclas Alt igual. Acabou de fazer a soma tudo de uma vez só, bem rápido, bem simples. Faça isso na sua empresa e mostre para o seu chefe e você vai impressionar ele aqui com essa dica. Agora me fala, você gostou dessa aula? Você aprendeu alguma coisa com essa aula? Já curte o vídeo, se inscreve e comenta aqui o que você achou dessa aula, qual a tua dúvida, se ficou alguma dúvida, deixa algum feedback, algum comentário aqui para eu saber que você chegou até o final. Se você chegou até o final, eu cheguei até o final, aprendi isso. O que você mais gostou dessa aula? Comenta aqui que eu quero ver o teu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.